Boa tarde, nação bugrina, a toda a imprensa de Campinas aqui, agradecer a presença de todos. Hoje nós damos um passo importante aqui para a continuidade do trabalho do futebol profissional dentro da Série C. As mudanças que aconteceram foram necessárias no momento e nós buscamos o Carlos Frontini, que é um profissional que conhece bastante de mercado, qualificado, tem algumas passagens de sucesso aí pelo Vila Nova. Fez um trabalho muito consistente e a gente acredita bastante no trabalho dele. Então, seja bem-vindo aí, viu, Frontini? A gente tem bastante alteração e alguns ajustes para fazer. Estamos bastante motivados com a proposta. Conversamos bastante e algumas medidas serão tomadas daqui para frente para que a gente tenha o nosso principal objetivo do ano concluído, que é o acesso para a Série B. E o Guarani entra como protagonista da competição. E essa mentalidade de vencedores, de vencer a competição, a gente já está colocando isso dentro do vestiário, que é uma coisa que a gente vai cobrar muito. E o Frontini chegou aqui para nos ajudar nesse momento. Primeiro, agradecer o convite do presidente, muito lisonjeado, muito rápido aceitei também, pela grandeza do clube, enfim, conhecido nacionalmente e mundialmente também, não é à toa que tem essa grande história, e a gente veio para continuar fazendo história. Eu acredito muito nisso, estava em casa, recebi alguns convites, estava esperando uma oportunidade boa e não pensei duas vezes. Muito contente de estar aqui, nessa grande equipe, com esse grande elenco, jogou um grande campeonato. O Campeonato Paulista é muito difícil, quantos clubes de Série A, Série B, e pôde disputar, ficou ali no limite para a classificação. Acompanhei muitos jogos também, então sei aonde eu estou pisando e entendo muito bem a grandeza do clube. Boa tarde, Frontini, Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Primeiro, seja bem-vindo ao Guarani, muito sucesso para você. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória, até porque a gente à distância não sabe do seu trabalho no dia a dia, né? Você que eu até perguntei para algumas pessoas, todo mundo falou bem do seu nome no mercado, sobre o seu relacionamento. Eu queria que você falasse também como que é substituir o Farney, porque o Farney, nas últimas janelas, ele fez boas contratações e a diretoria deu total respaldo. Só que agora você vai ter que fazer poucas contratações nesse tempo, né, que o Guarani tem, e também ter que acertar muito forte nessas contratações. E também sobre o perfil do novo treinador que vocês buscam, até quando você imagina que vão fechar com o novo treinador. Bom, vamos lá, boa tarde, vamos lá por parte. Bom, sou um ex-atleta, né? Alguns me conhecem, né? Não tive tanto sucesso assim dentro de campo, não. Fiz alguns golzinhos ali sem querer, mas enfim, já com 31, 32 anos ali, eu já comecei a me programar para o pós-carreira. Eu não achava que ia jogar até os 40 também. E eu estava procurando um clube, um projeto que me desse uma projeção. Encontrei isso no Vila Nova. Eu queria, principalmente nesse primeiro trabalho, eu acho que para o executivo, o ex-atleta principalmente, ele precisa de um trabalho de longo prazo. Senão é o ex-atleta que está tentando se firmar. Eu não queria isso para mim. Encontrei isso no Vila Nova, fiquei 4 temporadas, jogamos 4 Série Bs, né? Batemos na trave ali 2 vezes. Eu acho que o trabalho no Vila foi bom. Cara, nós tivemos 6 vice-campeonatos, cara, que loucura, né? E assim, quando chega na final, será que o trabalho não é bom? Né? Você vai pontuar o trabalho, se você é campeão, se você é vice, mas 6 vezes é muita coisa. Eu até fiquei me questionando. Foram 3 Copa Verde, 2 estaduais e aquele último jogo contra o ABC na Série B. Então, nós pegamos o clube numa posição, eu acredito que nós entregamos em outra. Hoje, o Vila Nova é um clube totalmente diferente. Não é à toa que todo ano ele entra para brigar pelo acesso na Série B. Saiu agora na semifinal para outra grande equipe, que é o Atlético Goianiense. Então, assim, sempre está brigando pelas cabeças. E quando a gente chegou, o clube não era assim. E depois de 4 anos, eu e o presidente Hugo, a gente entendeu que era hora de dar um ponto final, sair com as portas abertas, ter um relacionamento muito bom com ele. E depois eu recebi um convite rápido, fui para o Marcílio, e depois eu fui para o Paysandu. Peguei o time numa situação delicada. Eu faço parte também do que aconteceu lá, eu não vou me excluir, não.
Mas eu acho que a situação era muito delicada e nós conseguimos dar uma primeira remontada naquela primeira janela de 10 dias. E na segunda janela nós sofremos um transfer ban. Então, quando todo mundo teve 70 dias para contratar, nós tivemos 15, e foram os últimos 15 dias finais. E aí todo mundo começou a me questionar, pô, cadê os reforços? Cadê os reforços? Eu até usei um termo lá que o pessoal ficou comentando e falei para o presidente também, falei, presidente, sai para a feira 1h da tarde e volta com as frutas boas. Cara, você tem que ir no mercado, tudo acontece quando abre a janela. E a gente sabe que o transfer ban e o pessoal entendeu também lá o que aconteceu. Mas a gente lutou até o final, mas eu faço parte do que aconteceu lá. Enfim, é um começo para mim também, é meu 6º ano como executivo. Os últimos 5 anos eu fiz as últimas 5 Série Bs, né? 4 pelo Vila Nova e 1 pelo Paysandu. E agora muito contente de estar aqui. O pensamento muito positivo, eu entendo da grandeza e eu acho que o clube não sustenta mais uma Série C. Eu acho que é um ponto final, o ano que vem o clube vai estar jogando a Série B. Nós vamos sim conquistar esse acesso e é com esse pensamento que eu chego aqui. O perfil do novo treinador é um treinador que se encaixa, entende a metodologia do clube, um cara leve, trabalhador, que tenha conteúdo. Eu entendo que muita gente pede, o treinador da divisão, o treinador que conhece. Cara, o treinador tem que ter conteúdo. Entendeu? Você vê que às vezes vem um treinador estrangeiro de fora, né, não que a gente vá atrás de um estrangeiro, estou dando um exemplo, vem um estrangeiro de fora que não conhece a divisão e ganha o campeonato, porque ele tem conteúdo, está preparado, sabe? Aceite o desafio também. Se a gente conseguir dar um exemplo, eu trouxe um treinador de Série A que nunca jogou a Série C, vai ser muito bem-vindo. Mas não pisou na divisão. Poxa, mas é um cara com conteúdo, que entenda, sabe o que está acontecendo, conhece o clube, conhece a história. Eu acho que entender o que a camisa pede é fundamental. É fundamental você entender o que a arquibancada quer. Às vezes tem aquele torcedor que vai embora chateado que o time ganha de 1-0 e tem um cara que vai contente quando o time não ganha. Ele falou, não, eu me identifiquei com o que o clube está entregando. Então é isso que a gente vai procurar. Boa tarde, Frontini. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Você falou aí sobre chegar no final da feira, né? A regular, né? A janela regular fechou agora no dia 3, né? Abriu a janela agora de exceção, que são todos os atletas do Paulista. Imagino que o Farner deve ter deixado algumas coisas encaminhadas em termos de, pelo menos, de pesquisa de mercado, né? Não sei se com relação à contratação afim, mas de pesquisa de mercado. Como é que tá? E o Guarani não precisa de grandes contratações, imagino eu, mas precisa de algumas pontuais para algumas posições que a gente percebeu que realmente estão em falta, né, no elenco. Como é que está esse trabalho? Vai ser aproveitado algo que o Farner deixou? É um trabalho totalmente novo? Você vem para o mercado com aquilo que você já tinha de pesquisa? Enfim, como é que o Frontini está trabalhando essa janela de exceção com os atletas aí que estavam disputando o estadual? Olha, primeiro eu acho que foi montado, sim, um grande plantel mesmo, para o Paulistão e para o Campeonato Brasileiro da Série C. Mas é normal ter ajustes. Eu acho que isso não é só o Guarani que vai fazer, todas as equipes farão. E aqui não vai ser diferente. Não tem como você contratar 20, 15 jogadores e os 15 derem certo, os 20 derem certo. Então é normal ter ajuste, sabe? Desde que seja de uma maneira correta, tranquila e entendendo o orçamento do clube. Eu acho que a gente tem que ir com calma também. Acho que a gente precisa chegar, entender, ver o que tem aqui, olhar para a base também. O clube sempre teve essa característica de revelar grandes jogadores, entendeu? Então, às vezes, eu sei que a torcida quer ver grandes nomes chegando, a gente também quer, mas se a gente entender que algum menino que é criado dentro do clube pode dar conta do recado em vez da gente contratar, para mim é muito melhor. E eu gosto muito mais disso daí, e o clube entende isso daí também. A torcida tem muita paciência com os atletas da casa, e a gente vai procurar olhar com muito carinho para a base. Então, depois que a gente entender tudo isso daí, a gente vai mapear o mercado em situações pontuais. Eu acredito que não é o momento de trazer 10, 12, 15 jogadores, não. É como você falou, são peças pontuais, até porque foi montado, sim, um grande elenco. Tem alguns jogadores que eu acredito que ainda não entregaram o esperado, e é normal que a gente pode tentar recuperar, porque não? Se ele chegou aqui é porque ele fez alguma coisa de importante. Então, a gente vai com calma com o dia a dia, conversando com o presidente, conversando com o novo treinador que vai chegar. Então, é inserir todo mundo no contexto e achar a melhor solução. Dá tempo. A gente está aqui para dar tempo. Frontini, boa tarde. Matheus Aburati, Rádio Central Campinas e TH+ Record. Seja bem-vindo ao Guarani, seja bem-vindo a Campinas. Bom, em paralelo à saída do executivo do Guarani na semana passada, o Guarani também demitiu o seu treinador. Então, foi uma busca
paralela em relação a 2 profissionais muito importantes para a sequência do trabalho. Foi uma negociação rápida, né, envolvendo você e o Guarani ao longo do final de semana. Eu queria te perguntar, desde a sua chegada, a gente sabe que ao longo do final de semana alguns nomes foram oferecidos, né, cargo de treinador, o Guarani já mapeava o mercado, mas desde que você chegou ao Brinco de Ouro, o que mudou em relação às negociações envolvendo um novo treinador? O Guarani já tem negociações avançadas com algum nome, ainda está esperando, está com cautela, porque a gente sabe, falta um mês para o início da Série C, mas o treinador tem que chegar para conhecer todo o elenco e começar essa intertemporada. Como é que está, nesse momento, as negociações envolvendo um novo treinador e a sua importância, desde a sua chegada, o que mudou em relação ao Bugre buscando esse novo comandante? Obrigado. A minha chegada foi rápida, né? Você tocou nesse assunto. Eu estava aqui em Ribeirão, o meu menino de 15 anos, ele joga pelo Vila Nova, eu acompanho muito pouco, né? E eu falei, capaz, tem que ir lá. Aí o presidente me ligou e eu falei, olha, em Ribeirão, de Ribeirão mesmo eu toco para Campinas, a gente já começa a trabalhar. Então foi uma coisa rápida mesmo. Eu nem voltei para casa. Eu saí de casa para Ribeirão e de Ribeirão eu vim para cá. E estou feliz, e estou contente. Eu e o presidente, junto com os profissionais internos, nós pontuamos 3 treinadores e a gente está conversando para achar a melhor solução, entendeu? E dentro desses 3 perfis, são perfis diferentes, sabe? O primeiro possivelmente não deve vir, entendeu? Já deu a negativa e eu tenho que ser honesto aqui com vocês. A gente queria muito contar com ele, mas enfim, a gente entende o momento e a gente está tocando para o segundo. E eu espero que segundo a gente consiga, sim, ter uma situação definida. Opa, comecei hoje, desculpa. Antônio Lupo, da Rádio CBN, prazer vê-lo novamente aqui. Eu queria voltar ao seu trabalho com o Vila, porque acompanhei parte de um processo que acho que profissionalmente para você foi muito interessante, que foi aquela Série B em que o Vila vira o turno como lanterna e depois vocês conseguem uma arrancada e praticamente tem uma pontuação de campeão. E no Vila Nova você tinha o Hugo, que você citou, que é um cara que, quando você assumiu o cargo de executivo lá, ele também estava caminhando no início do cargo de presidente. E você está do lado do Rômulo, que também começou recentemente essa caminhada, não no Guarani, mas como presidente do clube. Até que ponto você também pode trazer um pouco de experiência que você teve com o Hugo, quando vocês começaram aquele trabalho no Vila, e que você disse agora há pouco que foi um trabalho bom, até pelos números que você apresentou, para também ajudar ao Rômulo nessa necessidade, às vezes muita mudança, muita coisa acontecendo. É um ano que o torcedor ainda vive a temporada passada por tudo que aconteceu. Como é que você pode também ajudar o Rômulo nesse período que ele está à frente do Guarani, para que as decisões sejam feitas tranquila com base com o que você viveu no Vila Nova? O Vila foi o meu primeiro trabalho e o Hugo foi fundamental na minha carreira, né? Eu tenho isso comigo. Eu tive 2 grandes presidentes, tanto como atleta como depois como gestor. O primeiro foi o Wilson Fernandes Barros, que ele me pegou na base ali e ali ele me formou não só como um atleta, mas como um cidadão também. Eu seria eternamente grato a ele e a família dele, porque ele me deu todas as condições de ser um cidadão do bem. Daí eu vou levar comigo para sempre o Wilson Fernandes de Barros, aqui de Mojimirim, falecido, né? Mas e todo mundo sabe da história do Mojimirim, da potência que era o Mojimirim no cenário, principalmente aqui do interior de São Paulo. E o Hugo depois foi praticamente onde eu aprendi tudo, né? Por mais que eu tenha jogado 22 anos profissionalmente, a partir dos 32 anos eu fui para a sala de aula, que realmente eu fui para a sala de aula. Eu entendi que só aquilo que eu fiz dentro de campo era pouco ainda, sabe? Eu tinha que aprender a parte teórica, elaboração de contrato, relacionamento com presidentes, com empresários, mas quando você passa por lá de cá, rapaz, parece que você não sabe nada. E o Hugo realmente ele foi fundamental para mim, sabe? Ele me ensinou praticamente quase que tudo, sabe? Eu sou eternamente grato e meu relacionamento, apesar que no final ele me mandou embora, mas o meu relacionamento com ele é sensacional, tanto com ele como a família dele. E eu acho que com o Rômulo aqui, eu acho que eu estou mais para aprender também, né? Porque ele está na função acima. Mas, enfim, espero que a gente possa compartilhar muitas coisas e crescer junto, né? Isso daqui é um aprendizado diário, sabe? Ninguém sabe tudo. Quando você entra ali dentro do vestiário com 50 funcionários, cada dia é um problema diferente, né? Não é fácil você lidar com pessoas. Mas se a gente manter um bom ambiente aqui dentro do nosso trabalho, um bom relacionamento, não que não vá haver cobrança, tem que ter cobrança. Isso daqui é um esporte de resultado.
entendeu? Eu acho que a gente pode sim ter sucesso. E eu conto muito, principalmente com o presidente, que uma hierarquia é a nossa principal figura dentro do clube. Boa tarde, Frontini. Diego Alves, da IPTV. Prazer te conhecer pessoalmente, falar contigo. Você já deu uma leve passada aí pelo processo de contratação do novo treinador, né? Você disse que 3 nomes foram pontuados, que o primeiro deles já apresentou uma negativa, o segundo você pretende conseguir fechar a negociação. Se você puder detalhar para a gente, como é que foi, como foram traçados esses 3 nomes, assim, né? Foram profissionais, algum deles que já trabalhou com você em algum momento da sua vida, seja como jogador, já como dirigente? Como é que vocês chegaram a esses 3 nomes, né? O que você puder passar a respeito disso? E se da sua época de jogador para hoje, essa figura de dirigente, de diretor executivo, mudou muito. Aqueles diretores de futebol que você conviveu como jogador, para os de hoje, mudou muito, assim, a forma de trabalhar, as funções de cada um? Muito obrigado. Bom, os treinadores, não. Eu acho que nenhum trabalhou comigo, sabe? Mas são meus amigos também de profissão, sabe? A gente se encontra aí, principalmente jogando contra, né? E a gente, algum curso ou outro, a gente vai se conhecendo e trocando ideia. Eu falei, é um perfil que a gente entendeu que seria bom para o clube, as características que o clube precisava, o profissional que tenha conteúdo, que queira estar aqui também, entendeu? A gente fez essa pesquisa, que seja o suficiente para atender as expectativas que a gente procura dentro do profissional. Então, é isso aí. Eu acho que é um profissional leve, eu acho que é o nosso perfil também dentro do clube, que cobre também, que tenha muito trabalho, que seja organizado, enfim, são várias características que a gente procura, pontuamos 3 e a gente está indo numa escala. Entendeu? O primeiro, realmente, a gente fez todo o esforço do mundo, e eu entendo o momento dele também, mas, enfim, a gente queria muito contar, mas a gente tem que seguir em frente. Eu espero que nessa segunda escala a gente consiga ser assertivo e que dê tudo certo. E sobre... Eu acho que o futebol mudou, né? Não é só o exemplo. Quando eu comecei profissionalmente ali em 98, 99, o clube de futebol ele tinha um presidente, possivelmente um diretor, ou às vezes um treinador que acabava fazendo tudo, né? O treinador às vezes montava o elenco, né? Ele que ligava para os jogadores. Então hoje você tem vários braços no futebol, cara. Você tem o departamento de fisiologia, você tem 2, 3 preparadores físicos, você tem a nutrição, você tem um psicólogo, você tem uma parte jurídica que antigamente, assim, os contratos mudaram, né? Os contratos desportivos mudaram. Então, assim, o futebol ele cresceu, sabe? Como tudo na vida cresceu. Às vezes o pessoal fala que isso não, tudo muda. O futebol que a gente está vivendo hoje vai ser diferente daqui 15 anos, entendeu? São ciclos que vão mudando. E eu acredito que a nossa função de diretor também, se não tivesse mudado, ela não ia dar conta de acompanhar. Antigamente você tinha só um gerente, hoje você tem um executivo, você tem um gerente, você tem um supervisor, então assim, são várias funções, entendeu? E um clube da grandeza do Guarani não é diferente. E eu cheguei aqui e encontrei um clube muito organizado mesmo, cara. Fiquei muito contente pelo que eu vi aqui e eu acredito que é nessa tocada que tem que ir. Às vezes a gente acaba pegando exemplo, principalmente do que aconteceu com o Mirassol, que se preparou para estar onde está, né? O Mirassol não está ali por acaso. E é muito fácil falar do Mirassol de hoje. Eu joguei no Mirassol em 2008. O Mirassol já era aquilo em 2008. Em alguns momentos ele subiu de divisão no Campeonato Paulista, em outros momentos ele caiu, mas ele continuou com aquela convicção dele de organização. E hoje está colhendo os frutos. O Juninho, que é um grande amigo, um grande presidente, e eu acredito que o Guarani está nesse caminho. Organizado, salários em dia, dando as estruturas necessárias, entendeu? E se Deus quiser a gente conquistar esse acesso, eu acredito que o ano que vem vai estar melhor do que esse ano. É nessa convicção que eu venho. Opa, boa tarde, Frontini, Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Primeiramente, seja bem-vindo. Você falou de reforços pontuais, né? Do Guarani trazer reforços pontuais para a disputa da Série C, mas também tem o outro lado, né? Alguns jogadores chamam a atenção do mercado, inclusive o Mirandinha, o Emerson e outros atletas. Eu queria saber se existe alguma sondagem, já chegou algum contato de outros clubes por algum jogador do Guarani, se existe essa possibilidade de alguma saída também nesta janela de exceção. E, se não me engano, você trabalhou com 6 jogadores aqui do Guarani, né, no Vila Nova e Paysandu. Um deles é o Ralf. Existe essa conversa de renovação? O contrato dele encerra em abril? Obrigado. Olha, a gente está indo por partes, né?
eu acho que todo jogador tem um preço, não tem aquele jogador inegociável, né? E o clube que tem um contrato ativo, pagando em dia, tem o direito sim de negociar. E é normal isso daí, entendeu? Se chegar uma grande proposta, o clube precisa continuar com as suas contas em dias, entenda que seja um momento bom e a gente consiga repor isso daí à altura daquele jogador que esteja jogando, eu não vejo problema nenhum. Então é coisa que a gente tem que ter calma. Como eu falei, o momento é de fortalecer, não é de enfraquecer, né? Então a gente está com esse critério principalmente, mas se chegar uma proposta que seja bom para ambos os lados, não vejo por que não fazer o negócio. E o Ralf foi eu que acabei levando ele lá pro Vila Nova, né, do Cianorte. Eu acredito que ninguém mais acreditava no Ralf, mas eu sempre acreditei, principalmente no profissionalismo dele. O contrato dele se encerra no final do mês, a gente vai conversar e tomar a melhor solução. Ô Frontini, você foi um atacante que sabia marcar gols, né? Você tem 130 quando. gols na carreira, mais de 400 jogos quando você foi jogador. E o Guarani, a principal dificuldade que o Guarani teve na segunda fase da Série C do ano passado e esse ano é justamente essa falta de gols, né? Queria que você falasse sobre a possibilidade de trazer atacantes e também da base, você até citou durante uma das suas respostas, mas do Guarani efetivamente colocar jogadores da base para jogar, porque muitos treinaram, mas não foram colocados em campo. A gente cobrou muito do Kevin ter mais oportunidades. Agora o Rafael está voltando do Santos, né? Ele foi emprestado para o Santos em 2024, está voltando, não sei se ele vai ser aproveitado ou não, mas eu queria que você falasse efetivamente do Guarani utilizar a base, não só deixar os jogadores treinando por aí. Como eu falei para você, por isso que a gente tem que chegar, olhar, entender o que a gente tem em mão, sabe? Antes de ir para o mercado, a gente tem que consultar, sim, principalmente o nosso departamento de base, senão você mata a base. Senão você acaba matando, e principalmente um time que sempre revelou, a gente tem que estar próximo. A gente vai ter esse cuidado, sim, de olhar. Eu não escalo, como você falou, você colocar para jogar, não é minha função. Minha função é entender por que o treinador não coloca, né, e não colocá-lo, e entender por que ele não coloca, e aí ele vai me dar a resposta, e eu vou dar o meu ponto de vista. Eu acho que é esse o bate-papo do executivo com o treinador para manter o bom relacionamento e ambiente. Você falou desses dois atletas, eles estão treinando com o grupo, inclusive estão treinando muito bem. O Rafael chegou agora do Santos, né? Ele teve uma lesão muito grave ano passado, conseguiu fazer alguns jogos da Taça São Paulo e está treinando normalmente. O Kevin, como você falou, ele entrou contra o Santos, eu assisti o jogo, eu vi que ele entrou no final e fez o gol de cabeça, tem muito potencial também. Eu espero que dê certo, não só os dois, como outros também, sabe? E nesse perfil de treinador que a gente procurou consultar também. Se ele vai olhar para a base e os que a gente conversou, eles falam que gostam de olhar assim para a base, trabalhar com meninos. E eu acho que é o caminho do clube. É o caminho do clube. Eu acho que, lógico, de uma forma tranquila, não adianta jogar toda a pressão para os meninos também, falou, agora você vai lá, resolve o nosso acesso, resolve o nosso problema, que não é assim. O menino tem que ter tranquilidade para jogar, mas a gente vai sim achar a melhor solução. E eu não fiz tanto gol, nem eu sei, você acredita que eu nunca contei os gols que eu fiz, cara? Você falou 130, tudo isso? Tá contando amador por causa disso. Jogo treino. Jogo treino. Frontini, eu vou ter que insistir nessa parte de contratação, porque a gente sabe que Tá tudo certo. o trabalho do executivo ele vai muito além do que aparece, né? Mas para o torcedor o que fixa mais é os atletas que ele trouxe, como ele montou o elenco, né? O seu antecessor falava em 4 peças, né? Que era o necessário: lateral direito, um segundo volante, um atacante de beirada e um meia. Era isso que ele falava. Com certeza você já deve ter se inteirado das necessidades. Não precisa confirmar nome, a gente não tem essa pretensão, mas você já pensou em a quantidade de atletas que você precisa trazer hoje para suprir a necessidade? Tem algum dessas posições que eu citei que, de repente, você vai tentar arrumar uma solução caseira? Como você está pensando com relação a isso? Pois é, por isso que eu falei para você. Eu não vou falar nesse momento, porque eu quero olhar muito o geral, entendeu? Vamos supor, eu não falei que a gente precisa de um extremo. Cara, parece um cara fora da realidade e o orçamento que a gente entenda que a gente possa contar com o atleta. A gente não vai perder essa oportunidade. Por isso que a gente vai ter calma. A gente consegue fazer uma troca. Alguém que não está muito bem aqui, direcionar para outro clube e trazer um atleta naquela posição para enriquecer o elenco. A gente também vai fazer. Eu estou precisando de um lateral direito, mas eu olho ali no sub-20, rapaz, aquele menino ele vai dar conta do recado. Então, não tem por que falar agora.
Então a gente vai com calma, mas a gente vai reforçar sim alguns setores pontuais. Por isso que a gente está, nesse primeiro momento, por escalas. Nesse primeiro momento é tentar fechar logo o treinador para a gente poder dividir com ele essas situações. E ele também olhar para o elenco, olhar para a base, fazer todo esse processo que eu falei para você. O Frontini, você citou em uma das respostas anteriores que, em relação ao treinador, não é porque ele nunca treinou Série C do Campeonato Brasileiro que ele não pode chegar aqui e fazer um bom trabalho. E esse caso serve para você também, né? Chegando numa Série C do Campeonato Brasileiro. Eu queria te perguntar em relação a isso. A negociação foi rápida, mas para você, o que muda em relação a uma Série B, uma realidade de Série B de Campeonato Brasileiro, para uma Série C? Porque a gente sabe que muda até o regulamento, é muito diferente. Clubes que fazem uma boa primeira fase, chega no quadrangular e perde um pouco daquela qualidade e acaba ficando na Série C, e a gente cita muito a questão de confiança dentro do grupo. Em certos momentos a gente acredita que faltou um pouco para o Guarani. Como é que é esse trabalho nos bastidores, no dia a dia? E para você, o que muda? Qual que você acha que será o maior desafio agora tendo uma Série C de Campeonato Brasileiro pela frente? Pois é, cara, você comentou isso daí. Como atleta, eu nunca venci a Série B. E 5 Série C, eu tenho 5 acessos. Eu tenho 2 com o Vila Nova, campeão. Eu tenho um aqui com o União Barbarense. Naquele título de 2004 eu estava com o União Barbarense. E Ipatinga e Mojimirim. Eu tenho 5 acessos da Série C, eu estava parando para pensar. E agora voltando de novo a trabalhar na Série G. Tomara que eu possa trazer essa sorte, essa competência de novo aqui para a gente conseguir. Eu tenho certeza que vai dar certo, sabe? E qual foi a outra pergunta que você fez? Olha, a série B é um campeonato muito longo, né? Como a Série A, jogos atrás de jogos, enfim, viagens longas também. A série B. A Série C, você consegue fazer uma coisa, eu acho que todo treinador quer. Você consegue jogar, descansar o atleta e ter o tempo de treinar, né? Então, eu acredito que a Série C você consegue ter atletas até um pouco mais experientes. Na Série B exige muito vigor físico, viagem, voo. Você vai jogar com o Juventude e, de repente, o ano passado, você ia jogar contra o Paysandu, contra o Remo. São viagens loucas, sabe? Então, na Série C, não. Na Série C, você consegue se programar bem, você consegue descansar o atleta, você consegue treinar a equipe, que é uma coisa que os treinadores reclamam muito, né, que não tem tempo. Eu acho que é esse tempo. E eu acredito que você consegue organizar mais a equipe também. Mas, por outro lado, você pode fazer uma campanha muito boa no primeiro turno, nos 19 jogos, e, de repente, você degolar no segundo. Você tem que entender que no quadrangular é um campeonato à parte. Acabou, você tem que zerar a conta, todo mundo zerou. Eu acho que 3, 4 ou 5 anos teve time aí que classificou em 8º lugar na Bacia das Almas e acabou subindo, né? Eu acho que até sendo campeão. Ou não, o Vitória não foi campeão, né? Pô, mas o Vitória, quando subiu da Série C, ele subiu da última rodada, eu acho que com 26 pontos, 26 ou 27, acabou subindo para a Série B. Então, assim, é um campeonato que você tem que estar ligado do começo ao fim. A Série B, quando você consegue uma pontuação, e já aconteceu isso com o Guarani aqui, com o Vadão, ele conseguiu uma pontuação muito boa, disparou, acho que nos 10 jogos ele ganhou 7, 8, empatou 2, e em algum momento ele deu ali uma vacilada, acabou caindo um pouquinho, depois ele teve fôlego para subir. Se você manter uma regularidade, você vai. Na Série C, você mantém essa regularidade. Se no final você cair, que são os jogos principais do mata-mata, você está fora. Então, o campeonato você tem que estar ligado do começo ao fim. É Frontini, em relação ao técnico, qual é a data limite que vocês estão trabalhando para ter esse nome, independente se é a opção A, B, a C, que vocês têm aí o prazo máximo para anunciar e chegar aqui em Campinas iniciar essa pré-temporada, porque hoje falta um mês, né, para começar a Série C, e fica à vontade se esse primeiro nome era o Zé Ricardo que vocês tinham em mente. assim, tanto por mim quanto por presidente, ele já estaria aqui dando treino, né? A gente, quanto antes, mas a gente entende que é uma negociação delicada, envolve valores e outras situações. Se tudo der certo, a gente quer que segunda-feira ele possa estar dando treino, se tudo der certo, né? Que não depende só da gente, mas a gente vai fazer todo o esforço possível para segunda-feira a gente já ter um comandante aqui dentro de campo e apresentando para vocês. E se Deus quiser, vai dar certo, como vai dar certo o nosso acesso também. É um dos nomes, eu não vou mentir para você não. O Zé Ricardo está entre os 3 nomes e não tem para que esconder não, é um grande treinador, uma grande pessoa, passou por grandes equipes, enfim, vamos ver aí se a gente tem um desfecho positivo. Mas a gente vai ter um desfecho positivo, Deus vai trazer coisas boas para a gente.
Eu queria que você Boa tarde, falasse Breno. alguns assuntos importantes, né, até para esclarecer para o torcedor do Guarani. Primeiro, os critérios que você utilizou junto com o CA para a escolha do nome do Frontini. Se o Frontini era o único nome, como que você chegou nessa escolha? Uma outra coisa que eu gostaria de te perguntar também, a respeito de SAF. Quando que você imagina que as reuniões vão ser marcadas, que foram desmarcadas no mês passado e vão ser marcadas agora? E uma terceira pergunta, até importante, porque eu sei que você é um presidente muito sério, o Elano também trabalhava muito sério aqui no Guarani, e muita gente fala nos grupos de WhatsApp, na internet, sobre aquela negociação de 3 jogadores que foram do Guarani para o Santos, que o Guarani não recebeu nada. É até uma oportunidade para você falar a respeito dessa situação, como que foi essa negociação e deixar claro para todo mundo. Boa tarde, Breno. Vamos lá. Frontini foi um dos nomes que eu recebi como indicação e a decisão aqui nunca é unilateral. Eu procuro conversar com bastante gente, entre os membros do CA, algumas pessoas da minha confiança, na qual eu aprendi e conheci nesse período que eu estou dentro do futebol. Ontem eu estive na CBF também, tentando melhorar a relação do Guarani Futebol Clube lá dentro com a CBF. Foi muito boa, uma tarde muito produtiva. E fazendo algumas consultas, eu recebi algumas indicações, conversei com essas pessoas por telefone, fiz uma entrevista de aproximadamente 40 minutos, 1 hora, e eu me identifiquei bastante com a característica do Frontini. Eu acho que a gente precisa... todos os ciclos, né, chegam ao fim. Acho que o ciclo do Farney e da comissão técnica que chegou ao fim. Agradecer a ele por todo o esforço e o tempo que ele veio aqui. Ele foi importante naquele momento, trouxe bastante ideia, bastante processos aqui que a gente está utilizando, inclusive. E eu achei que o Frontini, dentro das características que a gente precisa agora, vai ter esse perfil, tem esse perfil. Conversei também com o Hugo, que é um cara que eu converso bastante, lá do Vila Nova, que me ajuda muito, um amigo que eu aprendi e conquistei no futebol. Ele me passou boas referências e eu acredito e tenho convicção de que a gente vai fazer um campeonato muito bom, muito íntegro, e nós vamos buscar o acesso como protagonista da Série C, que é o nosso principal objetivo. Contra a SAF, o processo continua andando normalmente. A gente tem que ter um pouco de paciência, pois é um processo muito delicado e a gente está falando do futuro do Guarani. Então, a gente precisa ter muita cautela nas tomadas de decisões. Então, nós estamos respeitando os advogados, o Conselho Deliberativo, esses órgãos nos quais estão participando integralmente desse processo, a Ernst Young, para, dentro do melhor momento, poder marcar essa reunião, de acordo com os advogados, com o próprio parceiro, com o investidor. Então, tudo está andando, não tem nada parado, não tem nada de que não vai acontecer mais, ou tem problema, não. As coisas estão andando. Só que a gente precisa ter cautela nesse momento para tomar uma decisão. Quanto às negociações do Santos, para ser bem sincero, eu fui informado, o negócio já estava em andamento, e agora, independente disso, não sei como é que vai ser, o Elano vai avaliar isso ou não lá, mas são ativos do Guarani, né, que ficaram participação relevante, e a gente procura pensar muito no futuro da base. A base é um alicerce que a gente quer investir muito. Nós trouxemos o Rafael Fernandes, que é um cara que fez um trabalho maravilhoso no esporte, estava no Cuiabá, passou por grandes clubes como a Chapecoense, o Internacional do Rio Grande do Sul. Então, acho que ele tem bastante bagagem técnica, bastante processual, e vai nos ajudar bastante nessa retomada que a gente quer acabar. A gente quer investir bastante em infraestrutura. Então, a gente tem um projeto bem audacioso para a base agora em 2026. Rômulo, boa tarde. Beto tarde, Toledo, Beto. Rádio Planeta Prazer. Guarani. Rômulo, não sei se você acompanhou, o Farney foi apresentado ontem no Caxias e Sim. chamou atenção num dos trechos da entrevista dele, em que ele cita que o Guarani, o ano passado, teve 40 milhões de ativos de atletas, recebeu 40 milhões. Esse número, ele é real? Foi meio que um chute ali, um valor aproximado? O Guarani não divulgou o balanço, ainda não tem a previsão orçamentária, então não só a torcida como a imprensa, ela fica um pouco
refém, né, desse tipo de informação que vem pinçada ali, que vem pescada. Da onde vieram, se realmente se confirma esses 40 milhões, e da onde veio esse valor, referente ao quê? Guarani tem mais algo para receber das negociações que fez? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Vamos lá. 40 milhões, esse número, eu acho que foi um pouco exagerado. Nós vamos apresentar agora todos os planejamentos dentro das datas previstas, pedimos a delação de prazo junto ao Conselho Deliberativo, foi nos cedido, então todo esse processo de orçamento, de planejamento vai ser apresentado, como também a Assembleia do Futebol será apresentada dentro das datas estabelecidas. Tudo está andando conforme precisa ser feito, a gente não está escondendo informação de ninguém, acho que isso tem que ficar muito claro, que a transparência aqui, desde quando a gente está no comando aqui do Guarani, nunca faltou, nunca deixou de existir, nunca vai deixar de existir. A gente precisa sim ter os pés no chão. Agora o orçamento da Série C, nós não estamos mais no Campeonato Paulista, então a gente sabe que as receitas caem bastante, a gente tem uma folha acima do que permite a competição, então alguns ajustes terão que ser feitos, mas a gente está numa realidade bem construtiva e com muito foco no acesso, e nós vamos trabalhar muito forte para ser o principal protagonista dentro da competição. Como eu não entendi. Cara, isso aí são informações de bastidores, a gente vai apresentar nos balanços. Eu não consigo ficar pontuando para você aqui, assim, tá? Rômulo, boa tarde. Matheus Aborati, Rádio Central Campinas. Você está no cargo de presidente do Guarani desde a reta final da Série B de 2024, né? E agora consegue essa eleição, se reeleger como presidente para a sequência dos próximos anos. Ao longo desse período, cerca de 1 ano e meio no cargo, já vamos para o 5º treinador, né? E eu queria te perguntar em relação a isso, ao longo dessa experiência que você tem como presidente do Guarani, no cargo tão importante do Conselho de Administração, o que agora o Rômulo pode fazer, é claro, junto ao departamento de futebol, para ser mais assertivo na contratação de um treinador que chega com uma missão muito importante, que é colocar o Guarani novamente na Série B do Campeonato Brasileiro. O que você pode trazer de algumas decepções de trabalhos anteriores de outros treinadores agora na busca por um nome que chega com um cargo tão importante para a sequência agora de 2026? Foi um dos motivos no qual a gente está tendo muita cautela agora para tomar essa decisão, né? Então, a chegada do Frontini aqui para nos ajudar nessa missão muito importante, o Conselho de Administração também, o conhecimento que a gente está adquirindo dentro do futebol, conversando com bastante pessoas que são experientes ou com outros clubes por onde esses atletas que a gente está de olho já passaram, que a gente está entrevistando, que a gente está conversando, para que a gente procure não errar, porque é o nosso principal objetivo do ano, a Série B, nós não temos outra alternativa a não ser o acesso, e eu volto a repetir, nós seremos protagonistas dentro dessa competição, não só pela camisa pesada do Guarani, mas pela obrigação que nós temos, nosso objetivo principal do ano é alcançar esse acesso, e a gente está trabalhando com muita cautela para isso, para que a gente tome a melhor decisão possível e assertiva, porque nós temos um elenco que, apesar de necessitar de alguns ajustes, o elenco é um elenco muito bom, né? Um elenco parrudo que já mostrou que está muito forte, muito unido, e que tem como também o objetivo do acesso. Então a gente vai trabalhar bastante em cima desse fator. Ô, Rômulo, é claro que até a proposta ser apresentada pelo investidor vai ficar muita discussão de bastidor, né? Antes a gente estava imaginando que o Guarani poderia se tornar SAF antes da Série C. Você está pensando aí num prazo? Eu sei que você não está com pressa, porque tem que ser algo com calma, mas você está pensando num prazo, uma data assim, ó, o Guarani vai ser antes, vai ser durante a Série C se transformar em SAF? Uma outra situação, você até falou sobre que você ficou sabendo no meio da negociação dos jogadores da base. Você fez algumas trocas no Guarani necessárias em base, esse tipo de situação. Esse teria sido um dos motivos também para você ficar sabendo no meio e não ter gostado dessa negociação da base? E mais uma pergunta sobre a Reebok, né, que vocês anunciaram agora. O que ela vai ser de vantajosa para o Guarani em relação ao último contrato com a Capa? Primeira pergunta mesmo, desculpa.
Ah, tá. A gen Nós estamos aguardando o momento correto. Eu não tenho como prever para você aqui se vai ser semana que vem, se vai ser daqui um mês ou 2. Eu sei que as coisas estão bem adiantadas sim, como estavam andando, coisas de alguns ajustes muito importantes e necessários para o momento, e para que a gente também leve para os sócios um processo mais assertivo e também mais de fácil entendimento, para que eles consigam analisar e tomar essa decisão com mais clareza, com mais certeza, porque é o futuro do Guarani que está em jogo, né? Quanto ao processo da base, é uma reestruturação que a gente pensa ser necessária nesse momento. Acho que as pessoas que aqui estavam ou que fizeram o trabalho foram bem-sucedidas no propósito, no momento, mas acho que o Guarani, ele é muito maior do que as pessoas. E nós precisamos pensar na instituição e não nas pessoas. Esse tipo de vaidade não pode mais existir aqui dentro do Guarani. Nós precisamos botar objetivos aqui que sejam possíveis de ser atingidos. E para isso, algumas mudanças têm que ser feitas. É, assim, cara, a gente tem aqui um CNPJ, nós não temos dois. Então a base ela faz parte do mesmo CNPJ. Então eu acho que é até um motivo de respeito, ou de dedicação e de preocupação com a instituição Guarani Futebol Clube. E eu hoje sou o presidente do Guarani, então eu preciso ter todas as informações, eu preciso participar das principais decisões, e eu acho que isso daqui para frente vai ser assim. E eu sempre penso na instituição. A gente não pode pensar nas pessoas, e eu acho que isso tem que acabar. A vida continua, daqui a pouco eu não estou mais aqui, e enquanto eu estiver aqui, eu tenho que fazer o melhor possível. E a gente sabe que não é fácil fazer o melhor, porque a gente não vive só de boas intenções, né? Desde quando eu cheguei aqui, eu estou fazendo o trabalho muito possível, muito transparente, procurando acertar o máximo possível. Às vezes a gente não consegue, mas isso não quer dizer que eu estou jogando as coisas por água abaixo. A gente busca sempre o melhor para a instituição e é isso que eu vou continuar fazendo. A Ibope foi uma oportunidade maravilhosa que apareceu para o Guarani. É um retorno de uma marca mundial que teve uma passagem aqui rápida até, né, em 2009, 2010, se eu não me engano. E eu acho que o retorno dela agora vai ser muito importante. O contrato é muito interessante, muito benéfico para o Guarani nesse momento financeiro da Série C. Vai nos ajudar bastante. A gente já percebe até o modelo de desenvolvimento é muito mais profissional, muito mais transparente, o apoio de marketing por parte deles. O Adriano está acompanhando isso aí, junto com o parceiro que trouxe para a gente a oportunidade, e o desenvolvimento muito interessante, muito bacana. A gente tem uma expectativa muito positiva, o torcedor vai gostar muito. É um retorno importante, chega num momento importante, que é a reconstrução do clube, vai nos ajudar bastante. Presidente, você falou do tempo, né? Realmente, balanço 31 de março, está dentro do tempo, porém, a previsão orçamentária era 30 do 11 e o Guarani não apresentou. Mas mais do que isso, o Guarani vinha apresentando os balancetes, né? Janeiro, fevereiro, e aí parou. O portal de transparência parou de ser movimentado, e hoje o torcedor não sabe muito bem como andam as contas do Guarani, que foi um símbolo da sua gestão mesmo, que fez parte do outro CA, né? Que tinha o André Marconato como líder. Tinha muito mais, a gente enxergava muito mais transparência ali no mês a mês, saber como estava sendo feito. Por que dessa mudança de não apresentar mais os balancetes, ainda que haja o balanço geral, né, que vai estar dentro do prazo, qual o motivo dessa mudança de não apresentar mais, e se você enxerga que isso ainda assim é um modelo de transparência para o torcedor? Sim, é um modelo de transparência, que a gente não esconde nada, tanto é que as contas estão todas em ordem. Você pode perguntar para os funcionários aqui. Inclusive, eu acho que os últimos presidentes que passaram por aqui, não sei se tiveram esse tempo, desde quando eu assumi até agora, sem um mês de atraso dos próprios funcionários e dos atletas, das premiações e dos impostos, né? Acho que até era importante, vou até levantar isso para saber como é que foi. Então, isso não é falta de transparência nenhuma, eu não vejo como isso, nesse ponto. Tudo foi feito dentro do estatuto, a gente pediu a delação de prazo, a gente está trocando a empresa de contabilidade em função de ter alguns problemas de balancetes. Então, essa empresa está sendo substituída, e essa fase de transição atrapalhou um pouco a inserção dos balancetes, mas a gente aqui não tem motivos e nem direcionamento para esconder nada do torcedor bugrino, nem dos conselheiros, nem da nação bugrina.
Rômulo, para fechar da minha parte, a gente sabe da reformulação feita no gramado do Brinco de Ouro, ficou muito bacana já para o Campeonato Paulista, mas atualizações em relação ao centro de treinamento. Como é que está a situação do gramado? Se o Guarani volta já nessa intertemporada a treinar por lá ou ao longo da Série C? Tem uma atualização em relação a quando o Guarani pode voltar a realizar suas atividades por lá? Cara, a gente teve um problema, assim, infelizmente, as chuvas desse período, elas foram mais que o dobro do período do ano passado, aumentaram muito os milímetros de volume de água, isso atrapalhou a gente, porque esse gramado que a gente colocou no Brinco de Ouro é o mesmo gramado que a gente vai colocar no CT. Pela primeira vez, o Guarani vai ter o mesmo gramado do CT, o mesmo gramado que ele joga oficialmente dentro do Brinco de Ouro, que é um custo bastante elevado, mas que vai trazer uma qualidade, uma estrutura de treinamento para os atletas muito superior à que a gente tinha aqui. Isso a gente vai colher frutos aí num futuro recente, a curto prazo. Acredito que a gente tem aí mais 30, 40 dias aí para poder já começar a utilizar o Brinco de o CT. A grama, a gente conseguiu fazer a colheita, conseguimos plantar, o nivelamento foi terminado, e agora é o cuidado, o mesmo cuidado que nós tivemos no Brinco, que foi muito rápido, superou as nossas expectativas, e o trabalho que o pessoal da Green Care faz aí é um trabalho de excelência, e infelizmente a chuva nos atrapalhou muito, porque na colheita da raiz da grama, para que ela possa ser novamente plantada, quando chove muito, a gente não consegue fazer a colheita. A empresa não consegue fazer a colheita. E a gente teve 2 semanas de chuvas consecutivas, que isso nos atrapalhou muito no cronograma. Mas isso foi retomado. A gente acredita em 40 dias no máximo, a gente já consegue botar treino lá dentro do CT novamente. Nos 2 campos, o campo de trás do Brinco também, aquele anexo que tem ali também está sendo tratado para que a gente possa utilizar e ali dar uma estrutura muito melhor para os nossos atletas, para contribuir isso aí, para a gente ter esse acesso aí da Série C. Valeu, rapaziada. Boa tarde.